Queridos, nós vamos para Provérbios, capítulo 1, dos versículos 20 até o 33. Nós vamos nos desafiar. Eu não sei se eu vou dar conta de pregar tudo, entendeu? Eu não tenho ideia se vai dar para fazer tudo, mas a gente vai tentar ministrar, até porque é uma ministração, irmãos, que completa. Se a gente quebra ela, fica meio complicado depois, mas eu vou tentar fazer de um jeito que a gente consiga ministrar tudo, tá? Esse texto de Provérbios, irmãos, é um texto bem interessante, sabe? Eu passei essa semana lendo, desde quinta-feira lendo o texto, e hoje passei o dia todinho estudando. Eu queria que você atentasse para a maneira como Salomão colocou essas palavras a respeito da sabedoria. O que nós temos em mãos, querido, é um texto falando sobre as consequências de desprezarmos o chamado da sabedoria para nossas vidas, tá bom? Olha como é que isso é feito, irmãos. Diz assim o texto, olha: a sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta a voz, do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades, na verdade deveria ser à entrada dos portões das cidades, profere suas palavras. E aí ela começa a falar: até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas porque clamei e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse, pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão, também eu darei risada da desgraça de vocês, ficarei zombando quando o terror chegar. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como o redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos e a oportunidade que temos de aprender, Senhor, de estarmos reunidos aqui, de podermos aprender com a Tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, no nome de Jesus. Pai, que a Tua palavra, Senhor, chegue aos nossos corações no poder do Teu Espírito, Senhor, falando a cada um de acordo com a sua necessidade. Essa é a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós temos aqui algo muito chocante, tá? Como a gente opta, irmãos, por pregar da forma como prega, nós não podemos nos dar o luxo de escolher aquilo que vai ser pregado. Quando eu li o texto, já na terceira leitura mais ou menos, que ficou claro como que o autor vinha desenvolvendo o texto, irmãos, eu fiquei assim um pouco assustado, entende? Essa é uma mensagem, querido, de alerta. Eu sei que foi pregado para um tempo totalmente diferente do nosso, né? Para um povo totalmente diferente de nós. Mas eu não posso negar, querido, que as aplicações disso aqui nos alcançam hoje também, tá? Então eu queria convidar você para meditar. Eu chamaria isso aqui de uma palavra solene, irmãos, porque ela traz uma mensagem muito solene e que nós precisamos atentar para isso. Mesmo crente, mesmo salvo,
entende? Mesmo desfrutando muitas vezes das bênçãos do Senhor, é uma mensagem que deveria calar no nosso coração, é uma mensagem que deve prescrutar aquilo que há em nós com relação à nossa vida cristã e a nossa maneira como nós lidamos com aquilo que Deus tem para nos falar, entende? Então eu vou tratar essa mensagem, eu fui organizando ela, né? Primeiro nós temos aqui um chamado, querido, é o chamado da sabedoria. Eu vou seguir o texto da forma como ele está, tá? Lá no final eu vou só ajustar alguns versículos para se comportar dentro daquilo que o autor planejou falar. Olha só, a primeira coisa que eu vou falar é esse chamado da sabedoria. Ouça novamente, irmãos, veja como é solene. A sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta sua voz, do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. É assim que se apresenta. É interessante, querido, porque diferentemente daquilo que nós ministramos na semana passada, né, a respeito dos conselhos do pai e da mãe ao filho, registrado no versículo 8, né, que ocorreram no aconchego do lar, aqui a sabedoria faz algo diferente. Ela sai do lar e ela vai para as ruas, ela vai para os lugares movimentados, onde o povo está, entendeu? E ela sai gritando, querido, chamando a atenção das pessoas às suas palavras. Primeiro eu quero tratar com vocês uma coisa para definir isso. Quem é a sabedoria nesse texto? Eu sei que a sabedoria saiu às ruas, ela foi para os lugares movimentados, para os lugares públicos, onde as pessoas se reúnem, onde elas estão comercializando, onde elas estão desenvolvendo a sua vida, e ela vai para lá e vai gritar, vai clamar aos ouvidos das pessoas, tá? Mas primeiro vamos definir quem é essa sabedoria. Olha, querido, Provérbios usa 3 palavras hebraicas para falar de sabedoria. Nós já vimos 2 delas aqui. Nós vimos a palavra Hokmah, tá? Que é a palavra mais utilizada por Salomão em Provérbios. Ela tem alguns significados que eu já listei aqui, eu não vou estar repetindo isso aqui. Nós vimos também uma palavra chamada Tushiá, que é descrita, aparece em Provérbio como verdadeira sabedoria. E essa palavra que é utilizada aqui, que é mais ou menos Hokmot, eu não sei pronunciar isso aqui, mas é uma palavra diferente. É uma espécie de derivação de Hokmah, mas ela tem um sentido um pouco diferente, né? Aqui, nesse texto, essa sabedoria, ela é uma personificação feminina da sabedoria. E o que isso significa? Não há consenso com relação a isso, irmãos. Se você vai para o comentário bíblico de Hernando Dias Lopes, ele diz que a sabedoria aqui, ela é a personificação do próprio Deus. Se você vai para o comentário de John Gill, é um inglês, se eu não me engano, né? Muito famoso no passado, ele diz que a sabedoria aqui é o próprio Jesus Cristo com a sua mensagem do Evangelho. Se você vai para Champlin, que é um outro comentarista também, ele diz que a sabedoria é a lei de Moisés. E aí, cada comentarista tem uma definição do que é a sabedoria aqui. A discussão com relação a isso, queridos, ela é quase infindável. Entretanto, há uma espécie de acordo entre todos os estudiosos. Essa palavra, querido, sabedoria, ela aponta para algo. É um chamado divino para que atentemos às suas palavras e mudemos o rumo das nossas vidas. Então, seja o próprio Deus, seja o Senhor Jesus Cristo, seja a lei de Moisés, seja qualquer outra definição que nós temos, a sabedoria aqui, ela desenvolve um papel muito típico. Ela chama as pessoas para que atentem às suas palavras, e uma vez que você atentou para as suas palavras, você ajuste a sua vida àquilo que você ouviu, tá? Então é um convite para que a gente reveja a nossa vida e ajuste a nossa vida àquilo que é a palavra de Deus, àquilo que Deus quer para nós. Bom, veja, onde é que essa sabedoria, querido, está clamando? O texto é bem interessante, irmãos. O texto diz que ela está exercendo o ministério nas ruas,
nas praças, no alto das muralhas e nos portões da cidade. São lugares movimentados, onde as pessoas estão vivendo o seu dia a dia, desenvolvendo as suas relações comerciais, suas amizades, o seu lazer. Para você ter uma ideia, o portão das cidades era o lugar onde os negócios eram fechados. Se você ler o livro de Ruth, se eu não me engano, né? Quando Ruth se descobre para Boaz, né? Ela diz assim, olha, eu sou um resgatador, mas existe um outro que tem prioridade. Aí ele vai para o portão da cidade, esperar o cara chegar. Quando ele chega, ele propõe o acordo lá, olha, teu irmão morreu, não vou narrar toda a história, porque senão fica muito longo, né? Tem uma pessoa na família do teu irmão que, se você quiser comprar a herança dele, a terra dele, você tem que casar com ela. E ele abriu mão disso, Boaz foi e casou. Mas onde é que é feito o negócio? Nos portões da cidade. O alto das muralhas, querido, também era lugar de proclamação, entendeu? As cidades eram muradas, os muros eram altos e largos. Então, quando se queria chamar a atenção de uma pessoa, você poderia subir ao muro e falar às pessoas. Os atalaias de uma cidade ficavam em cima dessas muralhas para alertar a cidade da vinda de um inimigo. Aqui, ruas e praças fala de lugar movimentado, de onde as pessoas estão vivendo a sua vida. Portanto, querido, olha que interessante. São esses os lugares. A sabedoria aqui é uma espécie de pregadora que está indo às ruas, aos lugares públicos, onde as pessoas se reúnem para pregar a sua mensagem, tá bom? Eu quero que você entenda uma coisa. O que vai caracterizar o restante desse texto, querido, é que as pessoas a quem a sabedoria está clamando, elas estão ocupadas demais para parar e ouvir o que ela tem a dizer, o que a sabedoria tem a dizer. E mesmo aqueles que param para ouvir, não estão interessados no que a sabedoria tem a dizer. É isso que vai caracterizar. Há um grito, há um clamor da sabedoria às pessoas que estão vivendo as suas vidas, entendeu? Comerciando, negociando, vendendo, comprando, vivendo os seus relacionamentos, suas amizades, o seu lazer, e aparentemente não tem tempo para ouvir a sabedoria. Por isso que ela grita, por isso que ela clama às pessoas, tá? Agora veja, querido, a quem ela está clamando a sabedoria? A quem ela está se dirigindo? Para quem ela está falando? Olha o versículo 22, irmãos. É a sabedoria já falando. Agora, olha o público que ela tem em mente. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Então eu tenho aqui três públicos: os ingênuos, os zombadores e os tolos. Essas palavras, queridos, elas são, assim como sabedoria, vocês viram na primeira pregação do capítulo 1, quando nós falamos do propósito do livro de Provérbios, nós falamos aqui numa série de palavras que caracterizam a sabedoria. Quando a gente junta todas aquelas palavras, nós temos um conceito completo do que é a sabedoria. Falamos de conhecimento, de inteligência, de prudência, de bom siso, entendeu? Essas palavras, elas caracterizam a sabedoria. Aqui nós temos algumas palavras que são o oposto do que é a sabedoria. O tolo aqui é um insensato. Essa palavra insensato, ela aparece demais no livro de Provérbios, porque a insensatez é o oposto de sabedoria, de ser sábio, entendeu? Então, essas palavras descrevem aqui alguém que não é sábio, irmãos. Tá? Agora veja, na Bíblia de vocês provavelmente aparece nécios no lugar de ingênuo, né? É porque o significado de nécio, irmãos, é ingênuo, entendeu? Nécio significa simples, aparece demais essa palavra no livro de Provérbios, em Salmos e também em Eclesiastes. Também significa insensato e ingênuo, é o que significa a palavra nécio. Essa palavra, querido, aparece 18 vezes no Velho Testamento, nécio. 3 vezes no Salmos,
14 vezes em Provérbios e uma vez no livro de Eclesiastes. Os nécios são as pessoas ingênuas que creem em qualquer coisa, mas que não examinam coisa alguma, não examinam nada, entendeu? É uma pessoa crédula, são crédulos e se deixam desviar facilmente. Se você for para Provérbios 14, versículo 15, lá está escrito assim, olha, o simples, que é a mesma coisa do nécio ou do ingênuo, tá bom? Dá crédito a toda palavra, tudo que ele ouve, ele crê. Né? É uma pessoa crédula, na verdade. Não é que seja um pecado isso, querido, tá bom? Não. E até acredito que há uma progressão aqui, o ingênuo, o zombador e o tolo. Há uma progressão, há uma escalada aqui no que diz respeito ao afastamento de Deus, entendeu? Porque o crédulo é aquele que confia, sem examinar nada. Essas pessoas, queridos, são facilmente conduzidas e influenciadas. Como crianças, elas se impressionam com tudo que é espetacular e dramático. E podem ser muito carentes de aprovação, sendo facilmente enganadas por personalidades fortes que lhes proporcionam isso. Podem ser, e isso caracteriza bem uma pessoa ingênua, podem ser intelectualmente preguiçosos, não querendo se dar ao trabalho de refletir e ponderar sobre qualquer assunto. Ele simplesmente acredita. Ele não para e pensa, será que isso é verdade? Será que o que o pastor está dizendo é verdade? Deixa eu conferir na minha Bíblia para ver se ele está falando a verdade mesmo. Entende? Ele não quer ponderar sobre aquilo que ouve. Ele simplesmente aceita aquilo que é colocado. O zombador, aí já é mais diferente, tá bom? Significa, irmãos, escarnecedor, alguém que tem desprezo, significa desprezar, significa falar arrogantemente, né? E vocês, o nécio, né, é aquele que, veja, ele ama a ingenuidade. O zombador é aquele que tem prazer na zombaria. E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? São 26 ocorrências dessa palavra no Velho Testamento. 16 delas, ou seja, mais da metade dessas palavras aparecem em Provérbios. 14 vezes essa palavra aparece em Provérbios. Zombador, o escarnecedor, entende? Os zombadores, irmãos, eles provam que não é a capacidade mental, mas a atitude que determina se nos tornamos sábios ou tolos. Na raiz do caráter do zombador há um orgulho que odeia se submeter a alguém. A estratégia dele é desmascarar tudo, agindo de forma muito presunçosa como dono da verdade. Os zombadores, apesar de tolos, são vistos pela maioria como pessoas de grande conhecimento e altamente sofisticadas. É o cara que tem realmente conhecimento, entende? Não zomba por ignorância, zomba porque tem prazer na zombaria. É o cara arrogante, entende? Que tem prazer em pisar alguém, em menosprezar alguém. É o que caracteriza, querido. Olha um texto extremamente marcante, Provérbios 21, 24. Olha o que Salomão diz assim, olha, você quer saber o que há no coração de um homem que vive zombando de tudo e de todos? Aí ele responde, orgulho, convencimento, ódio e atrevimento. É isso o que caracteriza um zombador. Ele é orgulhoso, ele é convencido, carrega muito ódio no coração e é atrevido. São pessoas que não perdem a oportunidade de escarnecer aquilo que você acredita. Não é uma pessoa tola, no sentido de ser ignorante. É uma pessoa que tem conhecimento e que usa o conhecimento que tem para te menosprezar. Entende? São pessoas altamente intelectuais, querido. E nós temos também o tolo. Tolo, querido, significa insensato, louco, estúpido e também arrogante. A sabedoria diz, e vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? O ingênuo ama a ingenuidade,
O zombador tem prazer na zombaria e o tolo odeia o conhecimento, querido. É o que caracteriza. Vai subindo, é uma escala progressiva aqui, entendeu? Veja, essa palavra, irmãos, ela aparece 69 vezes no Velho Testamento, mas só no livro de Provérbios há 50 menções ao tolo, que na verdade a imensa maioria das menções não aparece tolo, aparece insensato, que é a palavra que mais é usada por Salomão para caracterizar o oposto de quem é sábio, da sabedoria, insensato. Insensatez aqui, irmãos, é algo terrivelmente ruim, entendeu? Olha, esses insensatos, os loucos, são pessoas ignorantes da verdade por causa de sua estupidez e obstinação. Não se trata de um QI baixo, nem de falta de escolaridade. O problema dessas pessoas, querido, é a falta de desejo espiritual de buscar e encontrar a sabedoria em Deus, ou de Deus. A visão que elas têm do mundo é uma visão puramente materialista e humanista, entendeu? Detestam o conhecimento de Deus e não têm interesses nas coisas sagradas, nas coisas eternas. Essa é uma pessoa insensata. Ela não está preocupada de maneira alguma, na verdade, ela odeia que você fale a ela das coisas de Deus. Engraçado, né, querido? Isso é o oposto de sabedoria. É o que caracteriza a falta de sabedoria, é essa insensatez, esse ódio pelo conhecimento. É uma pessoa que não quer aprender, entende? Não adianta, não é que ela não compreenda o que você ensina, ela pode até compreender, ela não quer aprender aquilo que você tem para falar para ela. São pessoas, querido, se tratando de evangelho, que vocês pregam e elas fecham o coração para aquilo que você está dizendo, entendeu? Não quer saber, não o ouve. Bom, querido, ela está falando do alto das muralhas, pelas ruas, pelas praças e nos portões da cidade. A mensagem dela tem um público específico, são os ingênuos, são os zombadores e são os insensatos, os loucos. Agora, qual é a mensagem da sabedoria, irmãos? O que ela está pregando na verdade? Veja, querido, deem ouvidos à minha repreensão. Se vocês ouvirem, a promessa é: eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Então, há uma mensagem. A chama as pessoas a ouvirem aquilo que está sendo dito e a crer naquilo. A palavra repreensão aqui é uma palavra interessante, irmão. Significa corrigir ou argumentar com alguém para mostrar que ela está errada, entendeu? A ideia, querido, é de que a sabedoria sai pelas ruas, pelas praças, por cima das muralhas e dos portões da cidade, clamando às pessoas a mudarem o rumo de suas vidas, a darem atenção ao que é de fato importante. É essa a impressão que nós temos no texto, entendeu? As pessoas estão, veja, elas estão vivendo as suas vidas, o seu cotidiano normal. Elas compram, vendem, elas negociam, elas vão ao lazer, elas têm a vida delas, e a sabedoria está o tempo todo chamando essas pessoas para aquilo que de fato é importante. Queridos, eu poderia dizer que essa é uma mensagem do Evangelho, entendeu? Eu poderia até fazer uma aplicação aqui. Nós temos falado, e há muitos pastores que têm pregado o Evangelho, chamando o homem para uma realidade. Queridos, a vida não é só isso pelo qual você está lutando. A vida não é só isso que você acredita, não é só o comer, o beber, o trabalhar, o cuidar de casa. A vida vai muito além disso, há algo muito mais importante do que isso. Eu disse isso aqui na quarta-feira passada, entende? A mensagem central do Evangelho, irmãos, é alertar o homem para a vida que está por vir. A vida que nós vivemos aqui, ela é só uma semeadura e nós vamos comer essa semente por toda a eternidade.
Então, se você vive aqui nesse mundo só para você, para sua satisfação pessoal, e você não quer dar atenção ao que Deus diz, você está plantando uma semente de destruição para a sua vida. Quando você chegar na vida de verdade, irmãos, quando você cruzar a fronteira deste mundo para a eternidade, aí, querido, será tarde demais, porque aquilo que foi plantado vai ser colhido, entende? É o que está acontecendo aqui, irmãos. As pessoas estão vivendo as suas vidas e elas não atentam para o que é importante, entende? Elas estão ocupadas com os seus afazeres, com a realização dos seus sonhos, com as suas próprias prioridades, né? E por causa disso elas não querem ouvir o que a sabedoria tem a dizer. E mesmo quando param para ouvir, querido, elas não dão importância ao que ela diz. Eu vou fazer uma aplicação aqui, irmãos, eu preciso fazer isso. Nós vivemos um tempo, e veja, não é uma crítica que eu vou fazer a quem quer que seja, tá bom? É só uma observação que eu faço constantemente. Nós vivemos um tempo em que essa geração que a gente vive é uma geração muito narcisista. O que é isso, irmãos? É uma preocupação demais com a nossa própria imagem, entendeu? Eu posso falar disso no que diz respeito ao gasto que nós fazemos para parecer melhor. Você pode olhar, por exemplo, as nossas fotos nas redes sociais, entendeu? Você tira 1000 fotos e posta só 10. Você vai catar as que são as melhores. Por quê? Porque você quer parecer bem na foto, entende? Há uma preocupação com o exterior, irmãos. Há uma preocupação com o corpo, entendeu? Veja, eu não faço crítica nenhuma, querido, à academia, entendeu? Na verdade, eu acho que é até necessário. Mas eu acho que às vezes nós valorizamos tanto o corpo, querido, tanto o corpo, tanto aquilo que é material. E por que eu falo isso? Porque eu tenho visto, irmãos, é uma coisa interessante, né? Mesmo com todas as ameaças de vírus, essa coisa toda, as academias estão tudo lotadas de novo, entendeu? Veja, eu não estou fazendo crítica. O que eu estou colocando é o seguinte: nós temos muitas pessoas, querido, que têm dificuldade de ir à igreja porque tem medo do vírus, mas vai à academia. Isso é interessante, entende? Não pode vir à igreja porque tem medo de vírus, mas vai à academia. Essa é uma realidade que me preocupa bastante, irmãos. Eu ouço, eu vejo que nós nos preocupamos demais, priorizamos demais aquilo que não deveria ser tanta prioridade. Eu vejo a academia, querido, como uma necessidade de bem-estar, de saúde mesmo, entendeu? A falta de exercício, ela é um problema para a saúde, eu sei disso, eu sofro com isso, entende? Agora, ir para a academia, irmãos, apenas por uma questão de vaidade, isso reflete onde estão as nossas prioridades. Eu quero que você entenda isso, querido. Eu vejo o pessoal postando foto o tempo todo em academia, mostrando o corpo. O corpo. Mais mulheres do que homens, na verdade. Ah, pastor, é inveja. Inveja do quê, irmãos? Não é inveja, querido. É porque eu vejo uma preocupação muito grande, irmãos, com coisas que não deveriam ser prioridades para nós. Nós gastamos tanto tempo cuidando do nosso corpo, mas nós não temos coragem de investir tempo cuidando do nosso espírito. Quanto tempo você gasta por dia, irmãos, cuidando do teu espírito, alimentando o teu espírito? Porque essa é uma mensagem que foi proclamada há muito tempo atrás, irmãos, mas que ela é muito real hoje nos nossos dias. Muito marcante para os nossos dias. A minha questão não é a academia, irmãos. São as prioridades equivocadas que nós adotamos para a nossa vida. Entende? Não há tempo ruim para ir à academia, mas você põe um monte de dificuldade para vir à igreja. Todos os dias você faz academia, mas todos os dias você não lê a Bíblia. Todos os dias você não ora.
Então, na prática, há uma clareza muito grande em relação ao que é a nossa prioridade. Nós nos preocupamos muito mais com o corpo do que com o espírito. Essa é uma queixa, querido, que eu faço, não a nós exatamente aqui, mas ao povo de Deus. Porque eu tenho visto isso, irmão, acontecer de maneira assim muito explícita, entende? Há uma preocupação muito grande com o externo. Há uma preocupação muito grande com mostrar o corpo, entende? Eu queria falar algumas coisas mais sobre isso, mas eu vou poupar vocês de algumas coisas, querido. Só penso numa questão, irmãos. Se a tua prioridade, agora esqueça a academia, se a tua prioridade, se aquilo que consome o teu tempo, os teus sonhos, que te fazem perder o sono, que faz você gastar horas planejando, são apenas o bem-estar aqui, irmãos, isso revela que as nossas prioridades elas estão erradas. Sim, o homem tem que cuidar da vida, tem que sustentar a casa, não estou falando disso. Quer ver um exemplo? E finalizo com isso aqui. Se eu pedisse para você listar 3 sonhos teus, será que entre esses 3 haveria algum sonho relacionado à vida espiritual? Isso serve para a gente ver onde estão as nossas prioridades, ao que de fato é importante, tá bom, queridos? A segunda questão, irmãos, veja, nós falamos aqui no começo, eu vou voltar aqui, só para você lembrar do que nós falamos do chamado à sabedoria, tá bom? Aí a gente falou que a sabedoria saiu gritando pelas ruas, pelas praças, pelo alto das muralhas, nas portas da cidade, né? Falamos o público a quem ela se dirigiu e também falamos, querido, aqui, cadê? É isso mesmo. E qual a mensagem que ela pregou? A mensagem é uma mensagem, querido, de atentar para aquilo que de fato é prioridade. Agora nós vamos seguir, nós vamos ver a reação desse público diante do chamado da sabedoria. Olha os versículos 24 e 25, irmãos. Mas por que clamei e vocês se recusaram a ouvir? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Está aqui, descrito nesses versículos, a maneira como as pessoas reagiram à mensagem da sabedoria. Elas se recusaram a ouvir, elas não atenderam àquilo que foi colocado, elas rejeitaram o conselho e não quiseram a repreensão, a correção que foi oferecida. Bom, querido, a pergunta aqui é a seguinte, para ficar mais fácil para a gente entender, né? Por que as pessoas não atenderam ao chamado da sabedoria? A primeira coisa que é dita aqui é por causa da obstinação dos seus corações. O texto diz, mas por que clamei e vocês se recusaram a ouvir? Eles se recusaram a ouvir, irmãos. O texto aqui, hebraico, usa uma forma intensiva do verbo para transmitir a ideia de recusar diretamente, recusar obstinadamente ou recusar enfaticamente. Então, nós temos aqui uma atitude, queridos, de obstinação, entendeu? Nós não queremos aquilo que você está oferecendo. Nós não queremos a mensagem que você está nos colocando. Essa palavra, querido, ela é usada mais frequentemente no Antigo Testamento com o sentido de desafio à autoridade estabelecida, de rejeitá-la sistematicamente de forma deliberada, como no caso de Faraó, que se recusou a permitir a saída dos hebreus. Lembra lá do texto, né, querido? Há uma ordem dada por Deus, através de Moisés, para que Faraó deixasse o povo. Ele se recusou obstinadamente a não atender à ordem de Deus. É essa a ideia aqui. Eles rejeitaram de maneira obstinada a oferta que a sabedoria tinha para eles, entende? A dedução lógica aqui, querido, é que essa recusa aqui obstinada em dar ouvidos às advertências dos outros revela
um espírito arrogante e uma mente embotada, querido, insensível. Se você voltar para o caso de Faraó, você vai perceber isso. Mas eu quero chamar a tua atenção para um outro fato bíblico. Irmãos, eu fico pensando às vezes, lembra lá de Noé, da geração de Noé? 100 anos pregando, e os únicos que deram crédito à mensagem foram a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Se pergunte por um minuto, querido, e a parentela de Moisés? Os irmãos, os primos, os tios, e a parentela da mulher de Noé, desculpa, e a parentela de Noé, tá bom? E da esposa de Noé, e a parentela dessas noras de Noé, querido. 100 anos pregando audivelmente, visivelmente, construindo a arca, e só quem se salvou foram Noé, a esposa, os filhos e as noras. Nenhuma pessoa daquela geração aceitou a mensagem que Noé estava pregando. Um coração obstinado, irmãos. Queridos, nós precisamos atentar para essa realidade, porque às vezes, querido, mesmo servindo ao Senhor, a gente pode permitir que o coração, querido, se endureça dessa forma, se torne insensível. Quanto mais você ouve, parece que mais chateado fica, entendeu? Não querendo mais ouvir. Irmãos, eu não sei vocês, mas se eu fosse um pregador que nem Noé, eu não sei, acho que Noé foi o pregador mais frustrado que já existiu na face da terra. 100 anos pregando, e 8 conversões, se é que eu posso colocar dessa forma. 7, a esposa, os filhos e as noras, com ele 8. Por quê, querido? Uma geração de coração obstinado, entende? É por isso que essas pessoas não deram ouvidos à mensagem da sabedoria, irmãos. A sabedoria faz um convite à mudança de vida. Atentem ao que eu vou dizer. Atentem à minha repreensão. Eu vou apontar os erros, vocês vão consertar a vida de vocês, e quando vocês fizerem isso, eu vou derramar do meu espírito sobre vocês. Mas eles se recusaram, querido, a ouvir. A segunda causa, irmãos, aqui, é a insensibilidade. A primeira é essa recusa, essa obstinação. Agora é a insensibilidade. Olha o que ele diz assim, olha, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Quando Salomão diz, querido, não houve quem desse atenção, ele usou uma palavra que sugere não ouvir ou não perceber. Corresponde no Novo Testamento a ideia de fechar os ouvidos. A ideia é, a sabedoria está gritando e as pessoas estão com a mão nos ouvidos para não ouvir. Por quê? Coração insensível, querido. Coração endurecido. A palavra já não alcança mais. Nós ouvimos, mas a palavra não penetra mais. Eu posso até estar aqui ouvindo, mas por dentro eu estou lutando com isso. Entendeu? Na prática seria como colocar as mãos... As minhas filhas gostam de fazer isso quando estão brigando, as duas. Uma começa a falar e a outra coloca no ouvido para não ouvir o que a outra está falando. Não quero te ouvir, não vou te ouvir. Às vezes, querido, nós reagimos assim ao que a palavra fala conosco, entendeu? Charles Swindoll diz que se você tentou, olha o que ele coloca, se você tentou penetrar na casca de um indivíduo insensível, já sentiu a frustração de Deus. Você também pode repetir o velho ditado, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Embora a sabedoria estenda a mão, muitas pessoas não têm a percepção e deixam de ver o gesto dela e não ouvem a sua voz. Gente, eu esqueci de colocar... esse mesmo texto, numa paráfrase. Olha o texto. Mas eu chamo, e vocês se fingem de surdos.
Tento me aproximar de vocês, mas sou ignorada. Ou aqui na Nova Bíblia Viva, eu já chamei tantas vezes e vocês se recusaram. Estendi a mão convidando, mas ninguém me deu importância. Por que as pessoas não ouviram, querido, não quiseram dar ouvidos à mensagem da sabedoria? Por causa de um coração obstinado e por causa de um coração insensível. A terceira razão para isso é a indiferença ao chamado da sabedoria. Olha o versículo 25, irmãos. Rejeitastes o meu conselho. Está lá escrito, irmãos. A palavra aqui para rejeitar, que tem um significado de abandonar, deixar de lado, de ignorar, né? A ideia é que impedimos que o conselho de Deus tenha qualquer influência em nossos pensamentos, palavras ou atos. É como se dissesse: eu não me importo com nada disso que está sendo dito. Repito, querido, essa é uma palavra que foi proferida há muitos e muitos anos atrás, mas é uma palavra extremamente atual para a nossa realidade. Tanto as pessoas que não conhecem a Deus, mas também atual para muita gente que está dentro das igrejas, irmãos. Essa atitude, querido, de indiferença ao que está sendo dito, entende? Eu não me importo. Às vezes eu penso, irmãos, que algumas pessoas, elas vivem a vida movidos por um espírito de religiosidade. Elas vão à igreja, elas até gostam de ir à igreja, gostam de ouvir a palavra, mas não permitem que a palavra mude alguma coisa. Toda vez que eu penso nisso, né, é lógico, eu me coloco nessa posição, eu digo para Deus: Senhor, eu não quero entreter pessoas. O Senhor não me chamou para entreter pessoas, então eu me livre desse negócio, porque não dá para mim. Eu lembro do profeta Ezequiel, irmãos, de pessoas que estavam todos os dias ali sentado ali ouvindo o profeta, mas o Senhor vem e diz assim: ei, Ezequiel, não te ilude não, viu? Para eles, você não passa de entretenimento. Eles vêm, te ouvem, manifestam interesse, mas o coração está fechado para aquilo que você está dizendo. Indiferença, irmãos. Essa é uma realidade triste. Essa indiferença, querido, o que poderia causar esse tipo de indiferença, né, no chamado divino? Olha, eu não creio aqui, eu até coloquei, eu não creio que Salomão tivesse esse tipo de gente em mente quando ele proferiu essas palavras, querido. Mas não ter uma percepção correta de valor próprio pode motivar esse tipo de reação, tá? Essa coisa, você ouve, sabe que aquilo pode te ajudar, mas você não faz nada. Isso aqui é uma questão, e eu estava lendo sobre isso hoje, né? Olha só, funciona mais ou menos assim, olha, quando as pessoas não realizam tarefas que as beneficiam, o problema pode ser atribuído a um repúdio a si mesmas. Elas deixam de fazer aquilo que poderia ajudá-las a melhorarem, mas não o fazem porque acham que não merecem. Eu tenho certeza que Salomão não tinha esse tipo de gente em mente, tá bom? Mas essa é uma realidade que pode ser encontrada dentro da igreja. É a pessoa que não tem uma percepção correta de valor próprio, isso baseado muitas vezes em coisas que ela fez no passado, entendeu? Ou que fez depois de convertida, e ela acha que não merece nada de Deus. É a luta pela consciência, ou mesmo contra as acusações do diabo, que nós estamos tratando aqui na quarta-feira, entendeu? O diabo age, nós erramos, fizemos bobagem na vida, cometemos alguns pecados depois de convertido, e a nossa consciência nos acusa, o diabo vem e monta nessa acusação e faz com que as pessoas, querido, se sintam indignas diante de Deus, tá? Por isso, mesmo tendo a oportunidade de melhorar, elas não melhoram porque acham que não merecem. Eu estou falando isso porque eu sei que isso pode ser uma realidade para algumas pessoas entre nós, tá? Inclusive, novamente, eu não sei se Salomão tinha isso em mente, mas olha Provérbios 15, 31 e 32, querido. Ele diz assim, olha, quem aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem despreza a correção
faz pouco caso da sua própria vida, mas quem aceita a repreensão também se tornará sábio. A questão é, quem despreza, quem rejeita a correção, faz pouco caso da sua vida. Eu não creio que a razão aqui seja essa falta da percepção correta de um valor. Eu creio que a causa seja, querido, aqui, uma hostilidade a Deus, e é disso que Salomão está falando, tá bem? Essa indiferença, ela vem pela hostilidade que as pessoas têm a Deus. Elas são como crianças que cruzam os braços e intencionalmente se recusam a seguir as instruções de seus pais, né? Aqui uma coisa interessante, né? Quem age dessa forma, querido, acha que está prejudicando o pai. Em termos bíblicos, quem age dessa forma com relação a Deus, se acha que está pensando que vai, se está pensando que com isso vai atingir a Deus, não vai, querido. Na verdade, só quem é atingido com esse comportamento somos nós. Salomão disse que uma pessoa que muitas vezes é repreendida, querido, e ela não muda de vida, vai chegar um momento em que isso vai cobrar um preço muito alto. Eu vou já falar dessa questão, tá bom? Por último, aqui nós temos uma atitude defensiva. Não quiseram a minha repreensão. Preste atenção no que eu vou falar, irmãos. Olha, primeira coisa, a palavra original traduzida por não quiseram quer dizer não estar disposto, não ceder, não consentir, tá bom? É isso que ele está dizendo. Não consentiram, não cederam à minha repreensão, não estavam dispostos a dar ouvidos à minha repreensão. A imagem aqui, querido, é de alguém que rejeita a repreensão da mesma maneira como foge à responsabilidade, quando ela é confrontada com transgressões ou injustiça. A questão aqui é a seguinte, olha, como uma pessoa foge à responsabilidade quando confrontada com seus próprios erros? Eu quero chamar sua atenção para essa realidade aqui, querido, porque às vezes pode ser que essa seja a nossa atitude com relação a Deus, entendeu? Eu quero muito que você observe o que vai ser dito. Como uma pessoa foge à responsabilidade, tá? Eu disse que isso aqui é uma atitude defensiva, né? Então, como é que uma pessoa foge à responsabilidade quando ela é confrontada com os seus erros? O pastor chega e aponta os erros. Como é que a pessoa reage diante disso, querido? Primeira coisa, ela nega tal responsabilidade. Isso significa que ela se recusa a aceitar a verdade de uma situação, especialmente da sua própria culpa. E eu vou ilustrar isso, tentando trazer a vocês uma espécie de parábola. Pense no seguinte, imagine a sabedoria, que a sabedoria esteja apontando alguns desvios no seu andar com Deus. Por isso, ela te convida a mudar o rumo de sua vida. Qual a primeira reação? É dizer, não, eu não preciso mudar nada. Está tudo bem na minha vida com Deus. O nome disso é negação, irmãos. Eu nego a responsabilidade de mudar. Agora, veja, subindo um pouquinho o nível, tá bom? Primeiro eu nego. Segunda coisa, eu vou minimizar essa responsabilidade. Isso significa recusar-se a ver todo o significado e importância de uma questão ou negligenciá-la como algo irrelevante. Continuando a parábola, tá bom? Tudo bem, é verdade que tem algumas coisinhas que eu preciso mudar, mas isso é muito irrelevante no momento. Eu estou minimizando aquilo que foi colocado. A primeira reação é negar. Funciona mais ou menos assim, irmãos. Alguém chega para te confrontar, aponta o erro. A reação quase que imediata nossa, irmãos, é negar aquilo. Uma questão de orgulho, seja lá o que for, mas nós queremos negar. Uma vez que você é convencida daquela situação, você procura minimizar. Tá, tudo bem, fiz, mas isso não é tão importante. Isso não está afetando tanto a minha vida como você está falando que está afetando. Tá? E aí, se essa argumentação continua, se a sabedoria continua insistindo conosco, nas nossas faltas, nos nossos erros, então eu vou para o terceiro passo, que é transferir a culpa da minha responsabilidade. Significa, irmãos, atribuir responsabilidade a outra pessoa, ou justificar os próprios atos
com uma reação razoável à transgressão ou injustiça de outra pessoa. Na prática, funciona assim, é verdade, eu realmente preciso mudar, mas quero que você saiba que eu só agi dessa maneira porque fulano de tal me enganou. Se eu soubesse que isso fosse tão grave assim, eu não teria feito. Em outras palavras, ela assume o erro, ela se justifica, na verdade ela não assumiu, ela se justifica colocando o erro dela em outra pessoa. Isso é incrível, irmãos, porque essa ideia de colocar o erro em outras pessoas, isso é muito velho, sabia? Isso está lá em Gênesis 13. Lembra lá quando o Senhor apareceu para Abraão? Abraão, Senhor, eu me escondi. Adão, desculpa. Obrigado. Senhor, eu me escondi. Mas porque estava nu. Mas como é que tu descobriu que está nu? A mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. O Senhor corre para Eva. Eva, Senhor, o diabo me enganou, a serpente me enganou. Entende? O homem coloca a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa na serpente e a serpente não tem quem colocar a culpa. Só faltou colocar a culpa de Deus. Foi o Senhor que me colocou nesse jardim. Esse negócio de colocar a culpa nos outros, irmão, é tão velho quanto a Bíblia, sabia? Eu quero que você entenda, irmãos, que esse é um comportamento típico nosso. Negar, minimizar, transferir culpa. Pode observar a sua vida. Você vai encontrar esse processo em muitas etapas da sua vida, entendeu? Principalmente na hora de um confronto. Principalmente. Terceira coisa aqui, irmãos, as consequências, irmãos, o tempo, Jesus. As consequências de não atendermos ao chamado da sabedoria. Eu vou ser um pouquinho mais rápido, eu vou me ater mais ao texto ainda, para ver se eu consigo ser mais rápido, tá bom? Versículo 26, querido. Olha, também eu darei, porque se recusaram a ouvir, né? Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror, o pânico, o medo chegar com a tempestade, com a tormenta, quando a calamidade chegar como o redemoinho, quando lhe sobrevierem o aperto e a angústia, né, a aflição, a tribulação, a adversidade, aí a sabedoria vai dizer: vocês vão clamar por mim, mas eu não vou responder. Vocês vão me procurar, mas não vou mais me encontrar. Mas essa parte vai ficar para depois, tá bom? Olha, querido, primeiro, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe que aparentemente é insignificante, mas totalmente relevante para o nosso estudo, irmãos. Observe que Salomão diz quando e não se. Isso é muito importante, irmãos. Olha, a ideia é: quando chegar o terror, quando chegar a calamidade, quando lhe sobrevierem o aperto e a angústia. Por que isso é tão relevante para nós, irmãos? Porque a recusa em atender a sabedoria trará, com a mais absoluta certeza, as suas consequências. A questão não é saber se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Entende? Compreenda isso, irmãos. Se recusar, vamos colocar aqui. O que é a sabedoria aqui? É um chamado de Deus a nós, a que ajustemos a nossa vida à palavra dele, tá bom? É basicamente esse o entendimento. Alguns dizem que é Cristo, uns dizem que é Deus, outros dizem que é a lei, mas na prática, a sabedoria é esse chamado divino para que nós ajustemos a nossa vida à sua palavra. Quando, querido, nós ouvimos o chamado, quando nós ouvimos o grito de Deus nos nossos ouvidos e nós nos recusamos, seja por causa de um coração obstinado, seja por causa da insensibilidade, seja por causa da indiferença, seja por causa de uma atitude defensiva, quando nós fazemos isso, as consequências, elas baterão à nossa porta e não há como fugir disso, irmãos. Eu quero chamar a sua atenção. Há 3 palavras que o autor usa nesse texto: tempestade,
né? Redemoinho, e ele cita aqui também a questão da angústia, né? Quando o aperto e a angústia. Olha só, querido, eu vou citar aqui basicamente, irmãos, Champlin, tá? É um comentarista. Eu vou praticamente ler o que ele diz. Olha, quando o terror, né? Vamos colocar da seguinte forma: o terror apressar-se-ia dos pecadores como uma tempestade, o que enfatiza a subitaneidade. Quando a tempestade chegar de súbito à sua vida, né, é o que ele está colocando. As correntes de vento, aí ele faz uma citação, olha, as correntes de vento que arrastam as tempestades usualmente sopram desde longa distância e os satélites que verificam as condições atmosféricas podem reconhecê-las com dias de antecedência. Mas sem esses modernos aparelhos científicos, uma tempestade parece não se ter originado em lugar algum, surgindo inesperadamente. Eu lembro uma vez, querido, eu fui fazer caminhada. Quando eu cheguei ali no posto, que eu olhei para frente, tinha assim aquela nuvem lá distante, né, fininha. Irmãos, eu acho que eu não andei 10 minutos e aquele negócio avançou e o céu ficou escuro e eu estava ouvindo o celular, né? E eu comecei a me desesperar porque eu disse, eu vou pegar a chuva e eu não tenho onde guardar o celular. Aí eu saí catando na que tinha lixo, naquele relógio que ainda tem ainda, né? Até que eu achei uma sacola no lixo e eu embrulhei o celular, coloquei no bolso, porque a chuva me pegou menos de 15 minutos depois. Bom, foi assim, chegou e pegou, entendeu? Ele está falando de que quando nós nos recusamos a ouvir Deus, essas tempestades chegarão assim na nossa vida, entendeu? A retribuição virá, querido, sem aviso prévio. A outra palavra é redemoinho, quando a calamidade chegar como o redemoinho. Aí, novamente citando o Champlin, o redemoinho é uma espécie de tempestade particularmente destrutiva, com correntes de vento que giram loucamente em um movimento frenético que pode levantar no ar uma casa inteira, fazendo-a pousar em outro lugar totalmente destruída. Agora preste atenção, querido. Tais redemoinhos são repentinos e devastadores, da mesma maneira que as calamidades se abaterão sobre os pecadores teimosos. São alusões, irmãos, para tentar tornar claro na nossa vida o que acontece se nós nos recusarmos a ouvir o que Deus tem a nos dizer. O aperto e a angústia, querido, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia. A angústia aqui é a aflição, irmãos, a tribulação, é a adversidade. Ele diz assim, olha, os apertos são calamidades físicas, chamadas aqui por nomes gerais, sem dizer exatamente no que consistem. A natureza exata dessas calamidades varia de pecador para pecador, ou seja, cada um tem a sua experiência, né? Aqui existem enfermidades e acidentes, também existem as crises financeiras, os problemas com as drogas e os mais variados tipos de vícios. Temos as pandemias e as endemias, os problemas no casamento, famílias desestruturadas e uma série de coisas que pode sobrevir a nós se nós não atentarmos à voz de Deus, irmãos. Eu vou fazer uma aplicação que eu sei que não é essa a intenção de Salomão. Para isso aqui, esses ingênuos, os zombadores e os tolos, os insensatos, numa linguagem cristã nossa, são não crentes. Mas isso aqui se aplica também à vida de um crente, irmãos. Só que o nome aqui já não seria mais o que Salomão dá aqui, mas o nome desse tratamento de Deus da nossa vida seria chamado de... Nós tratamos disso em Provérbios 3, né? De correção, de disciplina de Deus na nossa vida, fazendo com que nós ajustemos as nossas vidas à palavra do Senhor, tá bom? Tudo isso tem a ver, querido, com a semeadura que nós fizemos. Quem escolhe rejeitar a oferta da sabedoria e viver a vida do seu jeito, satisfazendo unicamente os seus desejos, né? Sua vontade, essa pessoa, ela está plantando uma semente e mais cedo ou mais tarde ela vai colher. A questão, irmãos, e quando essa semente der fruto e eu for obrigado a colher?
Olha o que diz o versículo 28, irmãos, e aqui é a parte complicada do texto. O redemoinho chegou, as crises chegaram, a tempestade se abateu sobre ele. Agora, no meio da angústia, no meio da dor, a pessoa se volta para Deus. Agora veja, então eles me invocarão. No começo é a sabedoria que estava clamando, gritando atrás deles. Não quiseram dar ouvido. As consequências vieram. Agora são eles que estão invocando, estão clamando a sabedoria. Mas olha só, querido, eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Você observa, querido, o contraste com o começo do texto? A sabedoria saiu às ruas. Ela foi aonde as pessoas estavam. Ela clamou pelas ruas, pelas praças, subiu às muralhas e gritou ao povo. Foi para os portões da cidade e gritou ao povo. Só que o povo rejeitou a repreensão, a correção. O povo não quis dar ouvido. Agora a crise se abateu sobre eles. Agora são eles que estão clamando pela sabedoria, são eles que estão indo atrás dela, só que não há resposta, irmãos. Irmãos, essa é uma mensagem muito forte, querido. Ah, pastor, é para descrente. Eu queria chamar a sua atenção exatamente para isso, irmãos. O público que Salomão tem em mente pode ter sido só essas pessoas. Mas eu quero que você entenda, querido, que esses ingênuos, esses zombadores, esses insensatos aqui, eram os judeus, povo de Deus, entende? Nação escolhida de Deus, descendentes de Abraão. Portanto, querido, essa é uma fala que serve à igreja também. Diante da angústia e da aflição, eles invocarão o Senhor, mas o Senhor não responderá. Vão procurá-lo, mas não acharão. Puxa, vocês me dão mais 10 minutinhos? Só para eu tentar encerrar isso aqui. Pode ser? Tem gente que está com sono aí, né? Se você me der 10 minutinhos. A Bíblia fala, querido, de um enchimento da medida do pecado. Quando isso ocorre, a única alternativa, querido, é sofrer as consequências do pecado. Eu vou te mostrar isso em 3 textos, porque eu acho isso interessante. Gênesis 15:16 diz assim, olha, na 4ª geração tornarão para aqui. Isso aqui é Deus falando para Abraão. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus disse que daria aquela terra a ele, que eles seriam cativos ali, mas aquela terra seria deles. Quando vai acontecer? Deus vai dizer assim, olha, na 4ª geração isso vai acontecer. Por que não vai acontecer agora? Porque a medida do pecado deles ainda não encheu, não chegou no limite ainda. Entende? Agora, olha um texto, irmãos, do Novo Testamento. Ouçam, por favor. Mateus 22, a partir do versículo 31. Dizendo isso, vocês estão acusando-se a si mesmos de serem os filhos dos homens perversos que assassinaram os profetas. E vocês estão seguindo os passos deles, enchendo a medida da maldade dos seus antepassados. Novamente a mesma menção, tá bom? Serpentes, filhos de víbora, como vocês escaparão da condenação do inferno? Eu enviarei a vocês profetas, homens sábios e mestres, e vocês matarão alguns pela crucificação, ferirão a outros com chicotes em suas sinagogas e perseguirão todos de cidade em cidade. E vocês se tornarão culpados de todo o sangue dos homens justos, desde Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo entre o altar e o santuário. Agora observe, sim, toda a condenação acumulada nestes séculos cairá sobre esta geração. Quando? Quando a medida do pecado dos judeus atingir a sua cota. Quando isso aconteceu? Ano 70 da história moderna, irmãos. 70 depois de Cristo, o Império Romano entrou em Jerusalém, em Israel, e destruiu quase tudo, irmãos. O que era isso? A medida
do pecado deles chegou ao limite. Agora observe, 1 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 14. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradaram a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, vocês vão sempre completando a medida dos seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira. Novamente, a mesma ideia, querido. Irmãos, há uma medida de pecado que quando ela se abate sobre uma pessoa, sobre uma nação, olha a nação de Israel, irmãos. Ela experimentou isso algumas vezes, entendeu? Quando vocês olham para o cativeiro lá na Babilônia, entendeu? Aquilo era o limite chegando, entendeu? O juízo vem, irmãos. É a mesma ideia aqui. A sabedoria clama, fala, nos chama ao arrependimento, nos chama a um ajuste de vida, a uma correção da nossa vida. Aqui, se nós não ouvirmos, se nós não atentarmos, se nós não ajustarmos a nossa vida, vai chegar um momento em que as consequências da nossa atitude se abaterão sobre nós. Essa é uma palavra, irmãos, que nós devemos levar muito, muito a sério. Eu tenho aqui uma outra coisa, irmãos, mas eu vou me pular aqui, ó. Vou pular. Por que não atenderam ao chamado da sabedoria, irmãos? Essa resposta, ela é terrível, irmãos. Versículo 29 e 30. A sabedoria chamou e eles não atentaram. Por quê? Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Salomão usa aqui palavras muito pesadas, irmãos, para descrever a reação no coração desse povo por causa da mensagem da sabedoria. Eu não vou explicar mais nada, porque senão não dá tempo, mas olha só, eles não atenderam ao chamado da sabedoria porque odiaram o conhecimento. Odiaram a mensagem da sabedoria. Porque eles não preferiram, irmãos, o temor do Senhor, eles não quiseram. A ideia aqui de preferir, irmãos, é que eles ouviram do temor do Senhor, mas eles escolheram rejeitar o temor do Senhor. Nós não queremos isso para nós. Eles não quiseram o conselho, a instrução, a orientação que a sabedoria tinha para dar para eles. Eles desprezaram, irmãos, tudo aquilo que foi falado. Eu estou correndo por causa do tempo, é impressionante. Até que chegamos aqui, irmãos, aos versículos 32 e 33 para encerrar. Os ingênuos são mortos. Aqui o autor faz uma espécie de síntese de tudo que ele ministrou. Os ingênuos são mortos porque se desviaram da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Essa é a primeira parte. Ele sintetiza isso com relação a essas pessoas. Ele usa aqui os ingênuos e os tolos, mas é uma referência ao público a quem a sabedoria estava falando, entendeu? Olha só, a questão é, o que Salomão tem a dizer a essas pessoas, irmãos? Ele diz assim, olha, elas vão morrer porque se desviaram, ou seja, porque se afastaram da sabedoria. A sabedoria foi até elas, mas elas se afastaram, se desviaram da sabedoria. Não tinham interesse. A oferta da sabedoria era irrelevante para essas pessoas. Por que essa oferta era irrelevante, irmãos? O texto diz, irmãos, porque eles estavam satisfeitos consigo mesmos. A revista atualizada diz assim, por causa da sensação de bem-estar que eles desfrutavam. Irmãos, é sério, eu me arrependo de não ter dividido isso aqui em 2 momentos, porque isso aqui caberia quase uma pregação inteira. Por que eles não deram ouvidos? Por causa da sensação de bem-estar que eles desfrutavam, irmãos. Está tudo bem comigo. Está tudo tranquilo. Por isso, nós não precisamos dessa mensagem. Imagine você está ouvindo agora. Você dá uma olhada para a tua vida, tá bom. Vida financeira está tranquila. Não tem sobrando muito, mas também não está faltando.
a família está até bem, não tem ninguém muito doente, né? O casamento vai mais ou menos, estou tranquilo. Há uma sensação de bem-estar. Essa palavra não é para mim, pastor, eu não preciso disso. Entende? É mais ou menos o que aconteceu com essas pessoas, querido. Essa sensação de bem-estar fez com que eles não dessem ouvidos, que eles se afastassem da sabedoria. Ela estava anunciando, pregando, e eles disseram: nós não precisamos disso, está tudo bem conosco. E para finalizar, os benefícios de atendermos ao chamado da sabedoria. Não tenho tempo para ministrar, irmãos, mas olha só. Mas o que der ouvidos à sabedoria habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Entende? Na verdade, essa sensação de bem-estar que as pessoas desfrutavam era falsa. A verdadeira sensação de bem-estar vem quando nós damos ouvidos à sabedoria. Ao que me der ouvido, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Entende? Então é possível, irmãos, que a gente, mesmo escolhendo, não é... Irmãos, quando eu digo não ouvir, não é que as pessoas não ouçam a palavra. Na Bíblia, querido, ouvir tem a ver com praticar. Então, não ouvir significa não praticar. Se quiserdes, olha que isso é Isaías, eu não lembro o versículo aqui, acho que Isaías 60, não lembro o texto. Se quiserdes, 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A condição é querer e ouvir. Então, ouvir ali, querido, não é só você escutar o que está sendo dito. Ouvir ali é você escutar e fazer aquilo que você está ouvindo, entendeu? Se nós dermos atenção à sabedoria, irmãos, nós desfrutaremos da sua promessa. Nós já vimos, a sabedoria promessa vida longa, a sabedoria promete, irmãos, uma noite de sono tranquilo. Nós já vimos isso, os benefícios da sabedoria, no capítulo 3, entendeu? Do 13 até quase o final do capítulo todinho é falando dos benefícios, querido, de se dar ouvidos à sabedoria. Então fica aqui um chamado, querido, e um desafio a nós, como igreja do Senhor. Não basta ouvir, irmãos. É bom ouvir, mas não é suficiente ouvir. Viva o que você está ouvindo. Ponha em prática, querido. Pastor, mas como é que eu faço isso? Leia a sua Bíblia, irmãos. Tente ajustar a sua vida àquilo que você está lendo. Ouça a palavra de Deus e perceba, querido, sonde o seu coração enquanto você está ouvindo e veja se você está andando retamente diante do Senhor. Se não tiver, irmãos, faça as correções. Ajuste a sua vida àquilo que você está ouvindo. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te damos graça pela tua bondade e cuidado, Senhor. Pela tua palavra, Senhor, que nos é transmitida, Senhor, meu Deus. Nós te louvamos de todo o nosso coração pelo privilégio e oportunidade que temos de conhecer a tua palavra, Senhor. Mas eu quero te pedir mais ainda, que o Senhor também nos dê a graça de vivermos essa palavra, de aplicarmos essa palavra ao nosso dia a dia, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.